Bom, no Show dos Esportes a gente conversa com o volante Fernando, jogador do Internacional, que está vivendo um bom momento, chegada do Roger, mudança de ambiente no Inter. Te agradeço por conversar conosco aqui na Rádio Gaúcha, Fernando. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito contente, muito feliz de estar aqui em Porto Alegre, estar representando o Internacional e mais feliz ainda com essa sequência de vitória. Vamos começar falando por aí, sobre a sequência de vitórias e sobre a chegada do Roger. O que mudou no Inter? No ambiente, no vestiário, com a chegada do Roger, mas também com outras chegadas no departamento de futebol que tornaram talvez tudo mais leve. A gente vê essa melhoria muito grande, né? Apesar do começo do Roger, os resultados não ter aparecido tão imediatamente, mas a gente já começa a ver, né? Notar dentro de campo que o Roger tem muito mérito, né? Por ter resgatado aí o Bernabé, né? Ter conseguido colocar o Gabriel, que não é fácil, né? Um menino de 16 anos, você bancar o menino ali no time. E depois a forma de jogar, né? Como a gente está jogando, o entrosamento, aquela pressão que o Inter, como é um clube muito grande dentro de casa, tem que se impor. E a gente está conseguindo fazer isso, né? Chegando dentro de casa, o pessoal está vendo que o Inter é dono de casa. Aqui ninguém, né, pode chegar e jogar de qualquer jeito. Para ganhar da gente aqui dentro de casa tem que jogar muita bola. E é isso que a gente está fazendo. Ver que realmente o time está num nível muito bom. Claro que precisa melhorar muita coisa, falta muita coisa para melhorar, mas a gente está indo no caminho certo. Uma das coisas que mudaram foi tu voltar para o meio campo. Foi zagueiro por um bom tempo ali no início do ano e agora está no meio campo. Contra o Cuiabá, a gente até brincou no programa lá da Rádio Atlântida que parecia que estava jogando um adulto contra a criança. Com respeito, claro, aos jogadores adversários, mas pelo jeito que tu estava jogando. É a tua posição? Ok, é zagueiro e foi bem de zagueiro, mas no meio campo é outro mundo? Eu sempre joguei ali, né, como primeiro volante, né? Foram 16 anos na Europa, eu nunca tinha jogado de zagueiro, né? Mas o Kudê precisou ali na zaga, falou que precisava, que eu tinha uma boa saída de bola e eu, né, não vou me impor, né? Sou jogador do clube, ele era meu chefe, eu tenho que fazer aquilo que ele quer, né? Que ele desejava naquele momento. Mas com a chegada do Roger, o Roger falou, não, vou te utilizar na sua posição. Depois conseguiu encontrar uma posição realmente maravilhosa para o Thiago, que está conseguindo se destacar muito bem, né? Então isso é olho do treinador. Isso eu não posso, né, falar nada aqui, não. O treinador conseguiu fazer isso muito bem. Então, méritos do Roger, né? E também ali, como ele me coloca um posicionamento ali que eu já sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Isso me facilita bastante, né? Pela idade, né? Às vezes tem que fazer tudo muito bem feito para não correr muito, demasiado, se desgastar muito. Então, estou conseguindo fazer isso muito bem. Estou dando liberdade ali para o Thiago, para o Alan. Estou conseguindo jogar muito bem. As coisas estão fluindo bem. Claro que a gente precisa melhorar muita coisa, ainda pezinho no chão. A gente teve uma sequência boa de vitórias, mas precisa melhorar bastante ainda. E sobre essa parceria com o Thiago Maia, a gente tem visto ele muito solto realmente, se posicionando mais à frente, chegando na área, dando assistências, fazendo gols. O que muda para ti nessa dinâmica de dupla de volante com o Thiago Maia? Ele solto, tu um pouco mais preso, como é que funciona essa relação? Eu estou acostumado, né, a jogar dessa forma. Já joguei muitos anos assim. O Thiago está se adaptando aos poucos, né, porque realmente ele não jogava nessa posição. Mas é um jogador que já se adaptou bem, já pegou bem ali a posição. Depois a gente facilita também o jogo do Alan, né? O Alan fica mais solto, consegue receber a bola num posicionamento mais alto, onde ele é perigoso, ali perto da área. Também fazer um passe ali de infiltração logo para o atacante. Então isso tudo facilita o jogo de cada um, né? Eu mais defensivo ali controlando, ajudando o zagueiro, o Thiago fazendo me ajudando e ajudando o Alan Patrick, e depois o Alan Patrick fazendo aquilo que ele sabe, que é fazer gol e dar assistência. Ô Fernando, até para a gente poder entender um pouco mais do que aconteceu nessa transição de saída do Kudê para o Roger, teve um momento quando o presidente Alessandro Barcelos anunciou a saída do Kudê que ele falou que, de certa forma, tinha ouvido o vestiário, né? A gente que estava de fora tinha uma impressão, e aí a gente fala com base naquilo que a gente tem de informações, com base naquilo que a gente observa, mas vocês estão dentro, vocês estão vivendo o dia a dia. Mas a gente tinha uma impressão de que parece que o Kudê tinha perdido um pouco o brilho do trabalho. É como se as coisas que deram errado na temporada, algumas que poderiam ter sido controladas e outras que não se tinha nenhum controle, como por exemplo a enchente, o tempo sem jogar no Beira-Rio, como se elas tivessem deixado o Kudê meio desmotivado com tudo que estava acontecendo. Vocês sentiam ele com essa desmotivação no dia a dia, perdendo um pouco esse brilho, e de repente essa mudança também se explica por aí?
Acho assim que o Inter está num momento, né? Assim, você vê que a torcida cobra muito títulos, né? Exigência grande, são muitos anos, mas a gente sabe que isso é preciso tempo, é preciso uma sequência de trabalho. Você tem que ter paciência com o treinador tem que ter paciência com os jogadores também. E isso precisa de um conjunto de coisas, né? Não é fácil, não é assim. E aí o Inter vem de uma derrota, né, do Gauchão, que todo mundo tinha uma expectativa muito grande, né? Aquela esperança de voltar a ganhar o Gauchão, não ganhou. Então já fica aquele clima pesado, aquele clima ruim. Aí vem a enchente, né? Que foi duro para todo mundo, não só para o futebol, mas para toda a sociedade aqui do Rio Grande do Sul. Foi complicado, foi duro. Essa saída aqui do centro de treinamento e treinar em Alvorada, isso tudo pesou muito. Era um ambiente muito... Era difícil. Eu tenho 37 anos, mas via que era um ambiente muito pesado, era muito complicado, porque você não está na sua casa, é difícil, é uma logística diferente, é tudo muito complicado. Às vezes você ir para Itu, ficar lá um mês, isso tudo mexe com o psicológico do jogador. E hoje o futebol é muito mental, né? A cabeça tem que estar muito boa. E aí foi desgastando, foi sendo difícil realmente, e as sequências eram difíceis, de jogos muito complicados, e os resultados não vieram, e você sabe, o futebol é resultado. Se não tem resultado, a torcida começa a cobrar, precisa de resultado, e acabou que culminou no que aconteceu, né, com a saída dele. Tem esse crescimento óbvio do Inter, não só de resultado, 13 pontos em 15, mas de desempenho. Pra gente falar, o Inter fez o melhor jogo contra o Cruzeiro, aí o melhor jogo foi contra o Juventude, o melhor jogo foi contra... E vai até chegar o Cuiabá, que pra mim foi o melhor jogo. Só que já tem 24 rodadas do campeonato, e já não tem mais a Sul-Americana, que a gente viu o Corinthians jogando, e a Copa do Brasil, enfim. O que dá tempo de fazer ainda a essa altura do campeonato? O que dá tempo de fazer na temporada, assim, para ele tirar um pouquinho o gosto amargo da eliminação de, podia ter sido o Inter, por exemplo? O que a gente tem que fazer agora, eu até estava pensando ontem em casa, assim, né? A gente poderia ter começado essa sequência antes, né? É difícil você pensar dessa forma, é ruim. Eu trabalho muito para não pensar dessa forma, porque é chato. Você chegar depois de um jogo e falar, putz, eu poderia ter feito mais. Não, você tem que dar sempre o seu melhor, para não acontecer isso. E o que a gente tem que fazer agora é ganhar os jogos, é fazer o que está fazendo. Ganhar os jogos, dar alegria para o torcedor. Depois lá na frente, se o Inter vai chegar, não sei, em sexto, sétimo, ou vai chegar mais na frente em segundo, aí é outra coisa, mas a gente tem que ganhar os jogos, dar alegria ao torcedor. A gente vê que está resgatando essa alegria novamente do torcedor, com os jogos, com as vitórias, né? E depois com aquilo que a gente faz dentro de campo, com a determinação, ver que é um time mais compacto, um time que pressiona, um time que quer ganhar a qualquer momento, entendeu? E pode ganhar a qualquer momento, como foi com o Fortaleza, estava 1-1, mas a torcida estava junto, sabia que em qualquer momento a gente podia marcar um gol. Então é isso que a gente tem que fazer, é demonstrar para a torcida que o time tá bem, que vai ganhar, que pode ir lá aqui no Beira-Rio, que a gente vai sempre se empenhar ao máximo para dar alegria a eles. Bom, Fernando, eu acho que tem pelo menos um lado bom de não estar em outras duas competições, que é o tempo de trabalho. Nas últimas semanas o Inter tem recebido pelo menos 5 ou 6 dias de atividades para chegar no próximo jogo. Então, qual a importância desse período de treinamentos com o técnico Roger para chegar no jogo e, de repente, desempenhar aquilo que foi feito contra o Cuiabá nos lances do Bernabé, finalização na trave, com o passe do Alan Patrick e a assistência que ele mesmo deu de calcanhar para o Borré, que acabou parando no goleiro. Qual a importância desse período de ter 5, 4, 6 dias de treinamento por semana? Eu particularmente não gosto, né, desse tempo assim, Opa. eu não gosto. Eu gosto de sequência de jogos, né, porque até é bom para o elenco, para todo mundo rodar e jogar, e você tem ritmo de jogo, né? Mas a gente está tendo isso, foi bom porque a gente conseguiu trabalhar com o Roger, trabalhar mais tempo, mas seria bom se a gente tivesse mais sequência, tivesse numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, né? E tendo bastante jogos, é isso que eu queria. E até para todos jogar, ter mais rodagem, mais minutagem. Mas no próximo ano não acontecer isso, né? Tentar chegar até o final da temporada tendo bastante jogos. Pô, Fernando, a tua carreira na Europa tem um currículo bastante interessante, com títulos. E eu poderia citar alguns técnicos com os quais tu trabalhou, mas basta citar o Guardiola, que eu acho que fica bem resumido, né? Eu queria que tu falasse um pouco do trabalho com o Guardiola, para a gente também tentar entender, na comparação com o que tu está vivendo de novo no Brasil, tendo trabalhado com o Kudê, trabalhando com o Roger, questão de exigência de treino, o quanto ele era detalhista, o que dá para explicar do Guardiola para quem não conhece o dia a dia dele? E a maior parte de quem está nos ouvindo certamente não conhece. É bom, né? Quando eu tive a possibilidade de trabalhar com o Guardiola, né, no City, a gente fica naquela expectativa, né? Querer sempre aprender. O que esse cara faz aí tão diferente pro Barcelona ser tão bom, né?
E aí eu ficava pensando, nosso time vai ser um time só de toque, né? Não vai correr. O time dele era só toque. E quando ele chega no City, ele fala, ó, quem não corre comigo não joga. Tem que correr, entendeu? Então parece que o time dele não é um time que corre, mas corre pra caramba. E a gente fazia muito trabalho físico e quem não corria ele mostrava no vídeo, tem que correr, você tem que voltar. Então você vê que o time dele é um time compacto, mesmo quando perde a bola o time se junta rápido para depois sair na marcação. Então o que eu vi nele é esses detalhes que faz muita diferença. Depois é treinamento, né? Um passe que você faz mais ou menos já, passe firme, é treino, mas tem que treinar aqui do mesmo jeito que você vai jogar. E aí tem coisas que são detalhes que já é um nível muito alto, que às vezes você tem que dar o passe na perna que você vai receber para frente, entendeu? São detalhes que parece que não faz diferença, mas faz. Eu vou te facilitar seu jogo. Eu, em vez de dar o passe na sua perna esquerda para você virar para fazer a volta para lá, eu já dou na sua perna direita que você já vai dominar para aquele lado. Entendeu? Então isso é um nível já muito alto que faz muita diferença para dar sequência no jogo, porque nesse nível tão alto, né, todo mundo é muito bom de bola, você tem que ganhar nos detalhes, e é isso que ele faz. Isso é incrível, né? Porque o cara dá o passe na perna certa, sei lá, a fração de segundo ou o segundo que o cara deixa de perder para dominar e enquadrar o corpo, é só para ganhar. O adversário já não busca mais. Ganhar tempo. Não busca mais. É igual a Fórmula 1, né? Você vai ganhar naquelas frações de segundos. Nesse nível é assim. O Diori abriu a porta que eu queria para falar menos do momento do Inter e mais do Fernando. Tava aqui no caderninho que Guardiola era um dos tópicos, o Diori já passou. Mas nessa experiência da Europa, para além do Guardiola e esse teu retorno, praticamente começo no futebol brasileiro, assim, o que tu vê de diferença? Até no treino, assim, não que seja melhor, pior, mas o que é diferente do futebol brasileiro para a tua experiência na Europa? O que eu vejo assim muito diferente é isso, né? É entendimento de jogo, né? Isso faz muita diferença, posicionamento, você entender o que o seu companheiro vai fazer, você saber quais são as características do seu companheiro para você não fazer aquilo que ele não vai conseguir fazer. Se eu sei que você é um jogador rápido, eu posso meter no espaço para você. Eu sei que você é um jogador rápido, mas você é um jogador lento, eu não vou colocar a bola no espaço porque ele não vai chegar, entendeu? Então isso tudo é entendimento de jogo, coisas que lá na Europa o pessoal consegue identificar mais rápido. Aqui no Brasil ainda precisa identificar isso mais rápido. Aqui tem mais talento. Aqui o jogador é mais ágil, o jogador é mais esperto dentro de campo, o jogador é mais malandro, entendeu? Só que lá o pessoal cumpre muito taticamente. Então isso hoje em dia está fazendo mais diferença. O posicionamento, né? Taticamente o cara faz o que é simples. Às vezes um passe, só um toque de primeira, parece, o cara só toca. Não, mas aquilo é sequência, é rapidez no jogo. Isso tudo faz muita diferença. Aqui no Brasil ainda o cara quer dar mais um drible, né? O cara quer mostrar individualmente que é melhor que o outro. E às vezes não é. Às vezes é jogar mais rápido para ajudar a equipe a ganhar jogos. Isso eu acho que no Brasil ainda precisa melhorar. Mas e no comportamento assim individual dos atletas, assim, por exemplo, a refeição, o sono, o treino, o que o cara tá fazendo no treino, repetindo o jogo, esse tipo de coisa, assim. Rapaz, é muito diferente ou tá parecido? Não, tá melhorando. Ainda precisa melhorar muito, mas eu, por exemplo, eu acompanho os meninos aqui mais jovens, né? Eu acompanho o Gabriel Carvalho é o que está se destacando mais, e eu me surpreendo com ele, que ele é um cara que está ali sempre na academia, está comendo bem. Eu falo, com 17 anos, talvez eu não fazia isso, entendeu? Então é uma coisa que vai fazer diferença na carreira dele. Hoje parece que não, ele está plantando, está ali, está colocando, talvez não está vendo a colheita, mas daqui 5, 6 anos ele vai falar, foi bom eu ter treinado. Hoje eu criei uma rotina de treinos que me ajuda bastante. Hoje eu tenho uma rotina de treino que às vezes os meninos falam, você está sempre na academia. Aquilo é meu. Lá 16 anos na Europa, eu aprendi aquilo. Então, eu só consigo fazer as coisas que já está dentro de mim. Eu vou ali na academia, às vezes eu nem preciso, mas eu vou lá porque já está dentro de mim aquilo. Já aprendi lá fora, entendeu? Então, isso é bom. É criar esse hábito que vai fazer muita diferença para não ter lesões, né? Prevenir as lesões, ter força na hora do jogo. Na hora que chegar aos 90 minutos, você ter força para continuar o jogo. Isso tudo faz muita diferença. Eu também queria entrar, Fernando, nessa parte dos trabalhos que tu teve na Europa, mas recentemente numa entrevista para os canais do clube, tu falou que de repente era um consenso entre os jogadores do Inter que o Roger já deveria estar de novo num outro nível de clubes na sua carreira quando ainda estava no Juventude. E para um jogador que teve passagens por City, Porto, Sevilha, grandes técnicos, além do Guardiola também, o Pellegrini, o Lopetegui, o que o Roger ainda pode ensinar para o Fernando? O que ele pode passar de dicas para um jogador tão experiente com 37 anos, sendo um técnico ainda jovem? Boa. Não, a gente, mesmo com 36, 37 anos, você sempre tem alguma coisa para aprender. Você sempre vai aprender alguma coisa se você quiser. E o Roger é um cara que me surpreendeu bastante pelo lado positivo.
Um cara que entende muito do jogo, um cara que estuda bastante, que está sempre buscando melhorar, estuda o adversário, isso é muito importante, entendeu? Facilita o jogo, o nosso jogo, facilita individualmente cada um, porque quando ele te explica e fala o que você tem que fazer dentro de campo, aquilo te facilita bastante. Por mais que você tenha talento, você saber o que você vai fazer dentro de campo para ajudar seus companheiros, isso te facilita um monte. E o Roger consegue identificar isso, entendeu? Então é um treinador que me surpreendeu muito pro lado positivo. Porque você vir para o Brasil, na Europa você encontra muito esses treinadores, mas aqui no Brasil, assim, eu não esperava, né, tanto chegar aqui e ver um cara com tanta inteligência, que entende tanto jogo igual o Roger entende. E até em cima disso, desse entendimento do Roger, Fernando, quanto ele estuda, existe o treinador que tem a linguagem do boleiro, e existe o treinador que tem uma linguagem mais técnica, existe o cara que tem o meio termo. Uhum. O Roger é um cara que tem, assim, esse perfil dele estudioso, aparece na coletiva. E eu imagino que apareça no treinamento também. Ou será que no treinamento o Roger é o cara que simplifica um pouco mais a linguagem, fala mais objetivamente, ou ele realmente é um cara que rebusca um pouco mais essa explicação do porquê tem que fazer aquilo, tentando explicar para o jogador por que aquele movimento é importante de repente? O Roger tem sorte de ter sido jogador, né? Facilita muito. Só que dentro de ser um jogador, ele é um cara muito inteligente, né? Não sei, ele deve ser formado, porque a maneira que ele fala, né, a desenvoltura que ele tem, é um cara... Ele fez faculdade de educação física. Ele é muito capacitado. Então ele consegue falar a língua do jogador, mas consegue passar para vocês da imprensa aquilo que ele quer. Então ele consegue passar para a gente de uma forma fácil de aprender, mas quando ele tem que falar algo mais específico, ele também consegue passar para o jogador. Algo que às vezes o jogador não vai entender, que é difícil, uma forma de passar no entendimento de jogo, uma coisa que é mais complexa, ele consegue passar, consegue facilitar ali explicando dentro de campo. Então um cara muito inteligente tem essa facilidade, por ter sido jogador de futebol também, né? Por entender a linguagem do jogador, que às vezes é preciso entender isso também, para poder falar. E ele é um cara que é facilitador de falar com o jogador. Sevilha, Porto, Manchester, que tal Porto Alegre? Rapaz, estou gostando bastante. As primeiras impressões foram maravilhosas. A comida, né, o churrasco, gostei bastante. Ainda preciso me adaptar, né? Ainda estamos naquela fase de adaptação, mas estou gostando bastante. O clima é um pouquinho diferente de tudo aquilo que eu peguei. Às vezes está 33 graus, de repente baixa para 20. Fiquei doente aí nessa sequência, não joguei contra o Juventude, mas estou gostando bastante. O povo aqui é bem simpático, um povo bem acolhedor. Estou muito contente aqui. É lugar para ficar? É lugar para ficar. Que morou tanto tempo fora? Não, é lugar para ficar. Um lugar especial. Minha família já está se adaptando bem. Tem mais um aninho de contrato, né? Não sei o que vai acontecer, mas estou muito contente aqui. Pois é, eu ia até exatamente nessa linha, Fernando. O contrato até o final de 2025, tu vai estar já com 38 anos. Tem jogadores ainda atuando com essa idade de linha ou goleiros. Mas o cara que corre pouco, fica no meio campo ali, circulando de um lado para o outro. Eu queria falar que ele vai muito no atalho também, né? Facilita um pouco, né, Fernando? Mas algum projeto pós-carreira para permanecer no futebol, e se isso acontecer, de repente o Inter vira uma porta de entrada, vira um clube que tu vai querer trabalhar em algum momento, ou não? De repente parar a carreira e seguir outros rumos na vida. Eu confesso para vocês que eu pensava que eu ia jogar só até os 34, 35 anos. Eu pensava que não ia passar disso, né? É difícil, né? Você conseguir chegar tão longe assim com 37, 38 jogando no alto nível. Hoje o futebol é muito exigente fisicamente, né? E tô conseguindo fazer tudo que os meninos fazem ali na academia, tô conseguindo correr bem. Então, enquanto tiver conseguindo fazer as coisas bem, tem que ganhar. Futebol, eu falo para os meninos ali dentro do vestiário, futebol você só desfruta quando você ganha. Se você não ganha, você vai passar raiva, entendeu? Então, a gente precisa ganhar. Se ganhar, mentalmente você vai indo, vai estar feliz. Agora, se começa a entrar numa fase ruim, aí mentalmente você já fica desgastado, já começa, vale a pena, não vale? Então, hoje eu estou contente porque eu vejo o crescimento do Inter, vejo que a gente está num caminho certo e vejo que o Inter tem talentos, né, para poder jogar grandes competições como Libertadores e poder competir lá em cima. Então, eu estou contente. Agora, futuramente é difícil, né, você planejar alguma coisa. Às vezes a gente faz planos, mas depois Deus te direciona para outro lado. E não sei, pode ser que eu fique no futebol, né? O futebol me deu muito, então pode ser que eu fique por aí, não sei, talvez um agente de jogador, né? Tentar ajudar os jogadores, né? Explicar para eles que a carreira de futebol é muito rápida, às vezes é preciso poupar também, né? Porque senão depois vai fazer falta lá na frente, que às vezes você tem 20 anos de carreira, mas depois tem mais 40 para poder viver. Então, tu gosta de futebol, assim, a parte como atividade?
sem ser a tua profissão? Tipo, sábado de manhã tu assiste a Premier League, Amo futebol. vê um jogo Minha esposa por pega no meu prazer. pé, porque às vezes eu tô vendo, sei lá, futebol, eu vi futebol escocês, entendeu? Eu sou meio fascinado pelo futebol, entendeu? E aí fica nisso, mas só que o futebol ele também é difícil assim, porque tem muitas coisas, né, por trás. E aí você ir ali pro campo é fácil, mas você mexer com pessoas, né, de cabeças diferentes é difícil. E aí às vezes, por exemplo, ser um treinador é bom, cara. Você ir ali taticamente, falar com o jogador, mas depois ser o gestor, né, não é fácil. Isso aí às vezes mexe comigo, fala, não é difícil, você tem que lidar com um de uma cabeça diferente, com outra cabeça totalmente diferente, então é um desgaste grande. Então, às vezes, assim, treinador pode ser que não. Ô Fernando, aproveitando que a gente falou dessa transição de carreira, tem um cara que voltou ao clube agora, que é o D'Alessandro. Numa função que é uma função que talvez tivesse uma lacuna dentro do Internacional e que talvez tivesse fazendo falta também alguém que pudesse dividir um pouco essa responsabilidade, né? E aí trazer um cara vencedor no clube, eu acho que foi um movimento interessante. Primeiro, conheci o D'Alessandro e como foram os primeiros contatos com ele e a importância dele como um vencedor no clube, chegar de volta e passar o recado dele para o vestiário. Primeiro, quando você olha o D'Alessandro, você já sabe que é um cara vencedor. Você já olha a identificação internacional. Então, quando o cara chega e ele fala, ei, temos que ganhar o jogo, você já entende. Os caras foram um vencedor. Então, se ele está falando, a gente tem que fazer, é possível. Então o D'Alessandro resgatou isso, né? Trouxe para a gente assim, um cara totalmente vencedor, identificado com o clube, sabe o que está falando, não está falando da boca para fora, porque ele representou o clube muito bem. Então foi bom, essa vinda do D'Alessandro agrega bastante. É um cara que entende, sabe falar com o jogador e é um cara que está nos ajudando bastante. Agora é ir dando sequência a isso, né? Fazendo tudo bem feito para a gente poder colher lá na frente. É igual eu te falei, nós não ganhamos nada ainda, ganhamos 3 jogos, sequência de 3 jogos, mas precisamos fazer muito, muito mais. O Inter tem elenco, é um clube para fazer muito mais do que está fazendo. Eu queria, com a bênção do Diori, entrar numa pequena polêmica, tá, Fernando? Uhum. Que é o seguinte, a gente no Brasil aqui não tem tanta transmissão de jogos do Sevilha, mais Barcelona e Real Madrid. O futebol português também não passa com tanta quantidade, o turco muito menos. Eu queria entender se tu acha que tu surpreendeu torcedores, imprensa e até adversários com a tua qualidade técnica, com o teu refino técnico. Porque muito se falava de um Fernando que jogava um pouco mais duro, né, que tinha que fazer o trabalho sujo no meio-campo, e de repente a gente vê isso no Inter, mas também vê o outro lado. Né? O jogo do Cruzeiro aqui no Beira-Rio talvez tenha sido o principal exemplo disso tudo, e o momento em que tu jogou na zaga também. Tu acha que tu surpreendeu a todos com o teu futebol refinado no Internacional? Algumas pessoas sim, né? Assim, quem vê muito futebol, acho que não. Tem pessoas que acompanham bastante, né? E a gente via quando falava no meu nome aqui, as pessoas, não, traz que é um jogador realmente de alto nível, né? E outros não, é um jogador que só bate, que só marca, não sei o quê. E eu vi assim, às vezes as pessoas não acompanham, igual você falou. Às vezes a pessoa não tem como ver um futebol turco, né? Não tem como, assim, dificilmente ver o futebol espanhol, o Sevilha, vê assim quando joga contra o Barcelona, contra o Real Madrid, mas não acompanha. E eu percebia que o meu nome aqui no Brasil era pouco falado, né? Muitas pessoas não me conhecem. E aí foi essa também foi o meu objetivo, né? Falar, não, tem que jogar no Brasil aqui e tem que mostrar pro pessoal que eu tenho alguma coisa, né? Não sou um jogador espetacular, mas tem algumas coisinhas. E isso é bom, né? Claro que você só marca o torcedor, igual eu falo, você só vai ficar na memória de cada um, na memória do torcedor, se você ganhar títulos. Sem isso, o cara vai falar, nem lembro. Passou aí, era bom jogador, mas nem lembro. Então, o nosso objetivo é tentar fazer o máximo para, não sei se vai ser ano que vem, se vai ser, mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Ô, Fernando, normalmente para um guri que está começando, a gente pergunta quem é o jogador da posição que ele se espelha, que ele gosta de ver jogar e tal. Quando o cara já fez a maior parte da carreira, a gente pergunta para um cara que viveu tanto assim, quem é o jogador que ele gosta de jogar, não para o futuro, não para o passado, mas para o futuro, assim. Quem é que tu aponta e diz, pô, esse aí pode ser um Fernando, pode jogar na Europa, pode ficar 20 anos. Tem alguém que tu gosta de ver jogar? Aqui no Brasil? No Brasil, no mundo, enfim, tu gosta, assim, pô, tá aí, esse cara vai jogar e eu vou ver. Putz, é difícil aparecer jogador nessa posição. Quando aparece, ele se destaca muito, porque é uma posição que você tem que sacrificar muito, tem que ser muito humilde e você não vai aparecer muito.
Então o cara quer chegar eu não vou jogar nessa posição porque eu quero chegar na frente e eu quero fazer gol. E essa posição é a posição de equilíbrio, né? Uma posição que hoje o Rodri está tendo muito destaque, mas é que ele está conseguindo fazer bastante gols, né? Mas é uma posição que o Casemiro apareceu muito bem, o Sérgio Busquets. São caras que são bem falados, mas não são caras que você vai perguntar para uma torcedora, para um torcedor que não acompanha tanto, ele vai falar, não, Sérgio Busquets. Não vai, ele vai falar o Neymar, porque é os caras que fazem gol, entendeu? Então, quando o cara tem uma característica muito boa, ele prefere jogar como número 8. Então é difícil aparecer um cara ali. Hoje eu não vejo assim... Putz, eu gosto muito. O Rômulo aqui é um bom jogador, o Rômulo está aprendendo bastante, é um cara que pode chegar num nível alto. Mas assim, no Brasil, que eu posso ver... Tinha o do Corinthians, que saiu agora, né? Foi pro Paris Saint-Germain. É um cara que tem uma característica boa também para poder virar um... Gabriel Moscardo? Esse, que é um jogador que pode virar um bom número 5. E o André do Fluminense agora saiu, né? O André também é um jogador refinado, né? Que tem toque de bola, mas para característica de número 5, combatente, como eles gostam lá na Europa, pode ser que ele sofra um pouquinho mais. Mais alguma pergunta aí? Para fechar agora. Vai lá. Posso fazer uma, então? Vamos nessa. Daí eu vou pro lado do pessoal do Fernando, tá? Que é como é que foi realmente essa experiência no Manchester City para além do Guardiola, com os jogadores que tu dividia a cancha, grandes nomes do futebol internacional naquela época, especialmente talvez o De Bruyne, seja o grande nome dessa geração, um grande responsável pelas conquistas. Como é que foi trabalhar com esses jogadores de alto nível? Sei que o Guardiola já falou um pouquinho sobre, mas dividir o campo com esses caras na Inglaterra. Foi top, foi bom demais, cara. Ali, quando eu cheguei ali no City, eu falei, putz, cheguei no mais alto nível do futebol, né? Não, é que não tem mais pra onde você ir, entendeu? Aí você fala, putz, aí você olha lá pra trás, você olha, saí lá de Alto Paraíso, né? Uma cidade de 5 mil habitantes, só jogando terra ali, nunca joguei escolinha. Aos 15 anos comecei a jogar bola ali no Vila Nova, e fazer uma base no Vila Nova é diferente de você fazer uma base aqui no Inter, você aprende muito mais, entendeu? E você conseguir jogar com esses caras ali, chegar a olhar pro lado assim, no vestiário, ver o Yaya Touré, aí ver o Kevin De Bruyne, né? Jogadores de alto nível, Davi Silva. Aí você fala, putz, consegui. Realmente é prazeroso, né? E foi excelente, porque consegui chegar assim, né? Onde eu queria chegar. Claro que quando eu comecei a jogar futebol e eu comecei a ver que eu poderia chegar num nível mais alto, o meu objetivo era jogar no Milan, né? Porque naquela época tinha o Cafu, o Kaká, né? Jogadores que se destacavam muito ali. Aí realmente apareceu a proposta do Milan, mas não era o Milan daquela época, né? E aí veio a proposta do City. O City era o badalado City. Aí eu falei, vou pro City. Mas assim, aí quando eu cheguei ali, realmente foi maravilhoso. Foi muito bom jogar do lado desses caras e ter chegado no nível que eu cheguei. Fernando, para fechar, já jogou Grenal, já ganhou Grenal. Como tu encara essa relação com o clássico, com a rivalidade? E como as pessoas também, e acho que isso também vem muito de fora para dentro do torcedor, como as pessoas que te encontram na rua em Porto Alegre, os torcedores colorados, te abordam nesse sentido da rivalidade? O pessoal já me explicou, quando eu cheguei aqui já falou, não, esse é um jogo à parte, entendeu? Tem os outros jogos, mas esse é um jogo diferente. A gente sabe que o Grenal, ele te dá muito e ele te tira muito, né? Se você vai bem, o pessoal vai falar muito bem. Se você vai mal nesse jogo, aí você vai ser crucificado. Então a gente sabe que esse jogo você tem que estar muito bem, você tem que estar 200% concentrado. Eu tento ser concentrado em todos os jogos que eu jogo, atenção máxima. Mas esses jogos mais decisivos, você tem que colocar uma coisinha a mais. Então a gente sabe que esse jogo é muito importante para o torcedor. Então a gente faz de tudo para ser o melhor possível e principalmente ganhar o jogo. Aí dá alegria ao torcedor, né, nesses jogos. E o torcedor te aborda na rua, fala alguma coisa nesse sentido assim? Tem alguma curiosidade? Esse jogo é um jogo à parte, tem que ganhar. Sim ou sim, não tem sim ou sim, não tem negociação. Não tem negociação, jogo à parte, já falei, é um campeonato à parte. Esse jogo é para ganhar sim ou sim. Perfeito. Fernando, muito obrigado por conversar conosco. Um grande abraço. Bom trabalho aí no Internacional. Sucesso. Muito obrigado a vocês aí por esse papo aqui rápido, descontraído. Foi bom pra caramba. Muito obrigado. Valeu. Valeu.